Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nesta nossa conversa, nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Como corrigir a letra de crianças em processo de desenvolvimento de escrita, sobretudo as crianças que estão em educação infantil e em salas de alfabetização, ou como desenvolver a letra em crianças que estão no processo de construção da escrita, mas que apresentam algumas dificuldades. Desenvolver a letra em crianças. Nessa primeira etapa da nossa conversa, para você que é terapeuta, para você que é educador ou para você que é pai, o mais importante saber é que a criança precisa de estímulo para desenvolver o que nós chamamos de traçado, ou seja, escrita. Esse estímulo é o que nós também chamamos de psicomotricidade, ou seja, eu preciso associar uma prática emocional a uma prática motora para que o resultado disso seja o desenvolvimento da escrita. Então, para quem não tem experiência ou para quem não tem alguma experiência e quer melhorar, as atividades que eu acho que são as mais pertinentes nesse momento, elas se traduzem da seguinte maneira. Primeira ação, acho que é importante o desenvolvimento da tonicidade muscular das crianças. Eu estou usando aqui nessa minha sugestão 2 bolinhas que pesam mais ou menos 100 gramas ou 150 gramas. Estas bolinhas têm como objetivo desenvolver a tonicidade muscular, porque muitas vezes uma criança quando está escrevendo, ela reclama ao professor ou à família que mãe, a minha mão está doendo, meu braço está doendo. Isso acontece porque se a criança não tem tonicidade muscular, é muito comum ela travar os músculos e aí tudo isso que nós chamamos de segmento, que é composto pelos dedos, pela mão, pelo antebraço, pelo braço e pelo ombro, ficam travados e enrijecidos. Mas para isso tem solução. Então a primeira atividade, a primeira ação, seria colocar 2 bolinhas de mais ou menos 100, 150 gramas na mão da criança. Ela deve esticar ou alongar os braços dessa forma e girar 10 vezes esta bolinha. 10 vezes na mesma direção, para dentro, 10 vezes para fora. Isso compõe um movimento. Depois, novamente, faz a segunda repetição. 10 vezes a bolinha para dentro, 10 vezes a bolinha para fora. Isso compõe a segunda repetição. E depois, pela terceira vez e a última das repetições, 10 vezes para dentro e 10 vezes para fora. Uma dica importante é sempre lembrar que a criança não pode abaixar o braço, porque ela tem que sustentar, uma vez que nós estamos trabalhando a tonicidade muscular. Não pode quebrar o pulso assim, porque daí os movimentos não ficam corretos, e não pode deixar a bolinha cair desta maneira. Então, a primeira ação psicomotora é para desenvolver a tonicidade muscular e são 2 bolinhas. Eu aqui estou usando, na verdade, 2 laranjas. Eu só encapei com uma meia qualquer para ficar mais agradável e não escorregar, mas então o educador ou o terapeuta ou a família pode usar 2 laranjas que têm mais ou menos esse peso. Feito essa atividade, nós vamos para a segunda. Ou seja, estou usando 2 bolinhas agora, só que de isopor ou simplesmente bolinhas de meia, e a atividade é a mesma coisa, só que essas bolinhas são leves. E por que eu preciso da bolinha leve na sequência das bolinhas pesadas? Já que eu desenvolvi a tonicidade muscular para preparar o braço da criança para o desenvolvimento da escrita, estas bolinhas agora vão preparar a agilidade. Ou seja, então a criança terá que fazer o mesmo exercício feito anteriormente, só que agora com bastante rapidez. Ou seja, trabalha 10 vezes a bolinha para dentro, bem rapidinho, 10 vezes as bolinhas para fora, descansa o braço. Vem a segunda repetição, 10 vezes a bolinha para dentro, 10 vezes a bolinha para fora e descansa o braço por uns 5 segundos. E novamente 10 vezes a bolinha para dentro, 10 vezes a bolinha para fora e descansa o braço então pela última vez. Isso, claro, lembrando daquelas observações que nós fizemos na primeira atividade. Deixar o braço sempre alongado, não dobrar os pulsos e não deixar a bolinha cair. Então já fizemos 2 exercícios, ambos para trabalhar a psicomotricidade, que é a preparação para o desenvolvimento da escrita. Agora nós vamos para o finger, que são essas pontas dos dedos, onde efetivamente a criança vai colocar o lápis para escrever. Então, no caso da estimulação ou da atividade psicomotora para o finger, nós vamos usar uma bolinha de isopor mais ou menos deste tamanho
e pode ser também uma bolinha de gude, e a criança deve trabalhar as mãos individualmente, ou seja, eu estou trabalhando a destra primeiro, a mão direita, então ela tem que girar a bolinha na mão direita, sem deixar cair, ela vai girar novamente no próximo finger, sem deixar cair e apoiando com a ponta dos dedos, ela vai girar no terceiro, sem deixar cair, ela vai girar e apoiar também no quarto dos encontros. Então, se eu fui daqui para lá, eu também volto, giro entre esses dedos, né, o indicador, o dedo mínimo e o polegar, vou trocando, ou seja, estou voltando, posso apoiar e chego no indicador e no polegar. Então, esse giro aqui tem como objetivo antecipar o traçado da letra cursiva, porque a letra cursiva ela é circular, e esse movimento que eu estou fazendo aqui com a bolinha vai preparar o finger, ou seja, a ponta dos dedos, para o movimento circular. Terminando a destra, a mão direita, passo para a mão esquerda e vou repetir novamente todo o movimento. Primeiro com essa pinça, depois para a próxima, apoiando eu vou para a próxima e apoiando eu vou para a próxima. Então nós já fizemos uma sequência com 3 exercícios, o primeiro para tonicidade muscular, o segundo para agilidade dos movimentos, o terceiro para preparação do finger para o movimento circular. Feito isso, nós vamos para o 4º exercício. Basta vocês terem uma fita de cetim de mais ou menos 50, 70 centímetros como esta, e o objetivo dessa fita é que a criança possa dar nós os mais próximos possíveis. Não tem ordem, é só pegar a fita e ir dando nós, né? Os mais próximos possíveis. Ela pode então fazer só numa ponta. Isso também tem como objetivo preparar o finger para o movimento circular, porque a letra, o traçado, depende muito do movimento circular. Quem trabalha com crianças de educação especial, muito provavelmente, sobretudo quem tem debilidade motora, como é o caso de síndrome de Down, a fita de cetim ajuda bastante. Pode ser até mais larga que essa que eu estou utilizando, então é só ir dando os nós os mais próximos possíveis. Num dia você vai dando os nós, guarda toda amarradinha assim. Na outra sessão, portanto no outro dia, você faz o trabalho inverso. Vai pegar a mesma fita de cetim e o objetivo agora é a criança desfazer os nós que ela fez no dia anterior. Então na nossa sequência de exercícios já trabalhamos tonicidade, trabalhamos agilidade, agora vim com 2 atividades para trabalhar o movimento circular do finger. Feito isso, nós vamos aprimorar mais ainda o movimento, que é usando um barbante. Estou usando um barbante também de mais ou menos 50, 70 centímetros e a criança terá que fazer o mesmo exercício, ou seja, nós os mais próximos possíveis, com os dedinhos, usando todos eles, e isso vai fazendo ela soltar, preparar e fortalecer a ponta do finger. Vai fazendo os nozinhos, nesse caso não precisa desfazer no dia seguinte. Cumprida essa etapa, nós vamos então para a penúltima delas. Qual é a penúltima? Agora nós precisamos um pouco mais de atenção. Nós precisamos então de uma folha de A4 ou uma fibra como essa que eu estou utilizando. E sobre essa fibra eu colei 2 fitas dupla face. Uma para trabalhar a mão direita, a destra, então da direita para a esquerda. A outra para trabalhar a mão sinistra, portanto da esquerda para a direita, daqui para lá, desculpa. Então, uma fibra para você colar a dupla face colada sobre, e você vai precisar de um potinho qualquer com grãos. E por que nós precisamos disso? Então veja só, eu tenho aqui uma pinça, né? O polegar e o indicador. Então com essa primeira pinça, com a mão direita, vou trabalhar da direita para a esquerda e depois com a mão sinistra, esquerda, da esquerda para a direita. Então no primeiro momento eu vou pegar esta pinça, vou no meu potinho, vou pegar um grão com a pinça, venho aqui ó, no início da minha fita dupla face e aperto e deixo o carocinho ali. Então esse movimento de pinça é exatamente o movimento que a criança precisa para apoiar no lápis, para sustentar o lápis e permitir que o lápis gire na pinça para que ela possa fazer o traçado. Então tudo isso faz com que a criança se prepare para o desenvolvimento da escrita. Portanto, só repetindo, esta atividade é muito importante que ela seja feita sobre a fita dupla face. Eu nunca posso passar um traçado ou uma linha ou qualquer tipo de marcação.
Porque lá na teoria o Henri Vallon diz que todo ato motor leva ao ato mental. Isso quer dizer que nós precisamos dar condição da criança ter emocionalmente equilíbrio para desenvolver o traçado. Portanto, se eu só faço um risco, quando a criança pega aqui o carocinho, o grão que ela tem, e ela vem colocar sobre o risco, ela tem medo de bater no anterior e o anterior cair. Portanto, ela não vê estima, não tem conforto, desenvolve uma insegurança muito grande e o exercício perdeu a aplicabilidade. Então, por isso é que nós utilizamos a dupla face. E ela vai fazendo, olha lá, vai colando aqui os grãozinhos até terminar. Terminou, ela começa lá do início novamente. Feito isso, nós estamos quase terminando a nossa atividade que prepara para o desenvolvimento da escrita. E a última das atividades eu deixei aqui mais ou menos antecipado. Eu estou usando uma massa de modelar, mas essa massa de modelar também pode ser feita em casa com aquela receita básica: 1 kg de sal de cozinha, 1 kg de farinha de trigo, mistura os 2 ingredientes secos, coloca um pouco de água e vai amassando até virar uma massa de modelar. Depois da massa pronta, basta a gente colocar num saquinho plástico como este, e aí eu vou dar um nó. Tem o saquinho plástico, basta eu fazer um nó qualquer neste saquinho para que a massa fique presa ali dentro. Dado esse nozinho, eu viro assim o contrário, e agora é que eu vou terminar a atividade psicomotora para preparar a criança para o desenvolvimento da escrita. Então eu já trabalhei tonicidade muscular, já trabalhei agilidade, a estimulação do finger, da ponta dos dedos, o movimento circular, e agora eu tenho que trabalhar essa ansiedade. Eu preciso controlar um pouco essa rapidez que a criança tem, ou esse desespero que muitas vezes ela tem, até mesmo pela cobrança, em desenvolver a letra. Então, nesse caso, a gente coloca esta bolinha de massa na frente da criança, pede que a criança coloque as 2 mãos sobre a bolinha de massa, como eu tenho aqui, e pede para ela a seguinte informação: diga para o seu aluno, para o teu filho ou para o paciente que você está atendendo: o seu objetivo agora é enfiar todos os dedos na massa, mas sem furar o pacotinho. Então, quando a criança começa a comprimir e começa a colocar os dedos sobre a massa, ela vai perceber que se ela apertar demais, vai furar o pacotinho e que, portanto, ela precisa ter um controle. Se lá na teoria o ato motor leva ao ato mental, nós conseguimos entender que, à medida que ela entende e apreende a técnica de controlar o movimento e a força que ela coloca no pacotinho no ato motor, ela também aprende a fazer isso no ato mental. Então é este equilíbrio desta ansiedade que muitas vezes atrapalha a criança que eu estou buscando com esse exercício. É lógico que é importante você saber que não é possível enfiar o dedo na massa sem furar o pacotinho, mas nós não vamos dizer isso para a criança, porque a nossa tentativa é de que ela possa controlar aqui no ato motor aquela ansiedade que muitas vezes atrapalha ela lá no ato mental, no desenvolvimento da escrita. Outra situação para corrigir a letra das crianças é usar os instrumentos corretos para que a criança possa desenvolver aquela letra, aquele traçado legível. Isso é muito importante educadores, terapeutas e pais saberem. Nem toda criança será capaz de ter um traçado quase que artístico, ou até mesmo o traçado da letra cursiva ou da letra de carreirinha, como muitos chamam. Para cada criança existe um potencial e, portanto, também uma limitação, e isso precisa ser respeitado. Isso quer dizer que se seu filho ou seu aluno ou seu paciente tem dificuldade em fazer uma letra muito ortograficamente correta, pense: vou ajudá-lo a ter uma letra legível. Isso já é o bastante, isso já é um grande sucesso para ele. Para isso acontecer, nós temos algumas situações, como por exemplo, um lápis adequado. Eu sempre sugiro o lápis tipo jumbo. O lápis tipo jumbo é esse que tem 3 laterais, bem fácil de ser encontrado. Tem o giz de cera tipo jumbo, lápis de escrever tipo jumbo e canetas tipo jumbo. Eles são quase que triangulares e é mais fácil da criança apoiar e segurar. Portanto, essa é a primeira dica. A segunda delas são os adaptadores. Eu estou usando um adaptador aqui quase que como uma gambiarra, né? Como uma adaptação mesmo de um adaptador.
porque esse eu sei que qualquer profissional, qualquer família pode fazer. O que eu fiz aqui foi cortar 4, 5 triângulos em EVA, no emborrachado, e fiz um buraco no meio por onde eu estou passando a caneta ou lápis. Então, se a criança tem uma mãozinha menor, eu coloco menos um em cima do outro. Se ela tem uma mão maior, eu coloco mais. Eles são no formato triangular, o lápis ou a caneta é colocada aqui no centro e a criança vai segurar ele nesta posição. Então, observe, a parte maior do triângulo está aqui no meu polegar, vejam lá, e o resto da mão está ali apoiando. Isso faz com que a criança possa escrever com as mãos mais livres, mais soltas, o lápis fica de pé, sobretudo para as crianças que têm debilidade motora, isso ajuda muito. Então, fora aqueles exercícios psicomotores que preparam a letra, nós também temos um lápis mais adequado e temos também estes adaptadores. Nas livrarias, nas lojas especializadas, vendem muitos adaptadores. Não há necessidade de comprá-los, porque esse é muito simples. Nós podemos fazer até com pedaços de chinelo, de borracha, cortamos 2 ou 3, fazemos um buraco no meio e botamos lá no lápis. O importante é que a criança tenha recursos e tenha práticas pedagógicas adequadas para o desenvolvimento da letra. E por último, obviamente, nós não podemos esquecer que a letra, ela começa sempre no traçado de caixa alta. Nós também trabalharemos nos próximos vídeos como desenvolver a caixa alta e chegar na baixa e desenvolver a cursiva. Mas é importante deixar claro que todo o registro da criança no primeiro momento deve ser iniciado em caixa alta, porque a caixa alta, letra maiúscula, ela é a mais próxima da forma geométrica e isso facilita o reconhecimento do cérebro e, portanto, a execução mecânica da criança. Fora isso, também não podemos esquecer que a letra é uma expressão da personalidade e que, por isso, cada criança, cada aluno, cada filho, cada paciente terá um traçado específico e está ligado a todas as suas condições emocionais. No mais, eu só tenho que dizer que educar é sempre um ato de persistir com delicadeza.